Olá novamente, Padawans. Na aula passada, nós falamos que estávamos com um tratamento de erro aqui bastante simplório. Estamos imprimindo uma mensagem de erro e encerrando a aplicação. Não daria para fazer diferente, talvez? Dá. Dá para fazer bastante diferente. E esse é o objetivo da aula de hoje. Então, nós vamos pegar o código da nossa lista duplamente encadeada e vamos melhorá-lo adicionando, ao menos em algumas passagens, tratamento de exceção. Eu vou renomear esse código aqui. Ou seja, acrescentar um E aqui para indicar tratamento de exceção. Eu vou apenas mexer na procura. A ideia é a mesma por restante. Então, nós já fizemos remoção, mas a procura tem uma coisa interessante, porque a procura ela retorna a posição do elemento encontrado. Tá? Então, vamos a ela. Eu estou retornando uma posição não encontrada com -1. Então, de certa forma, um tratamento simples que eu poderia fazer aqui, eu não quero imprimir -1, eu quero imprimir elemento não encontrado. Então, eu posso fazer um teste do tipo... Não preciso disso aqui. Ok. Bom, o 3 está na lista. Então, eu terei que ter aqui um encontrado, né? Faltou um pontinho... Ah, faltou o menor ali. Posição 2. Ok. Vamos melhorar aqui. Bom, mas percebam uma coisa. Eu tive que fazer a busca 2 vezes. Né? Então, vamos armazenar o resultado numa variável. Não queremos fazer a busca 2 vezes. Ok. Mas... percebam que, de certa maneira, isso é um tratamento de erro a partir de retorno de função. Então, o retorno de uma função pode ser considerado como uma espécie de tratamento de erro. Nessa função aqui, deu para usar um número negativo. E quando isso não é possível? Então, suponha aqui que minha procura aqui pudesse devolver um valor negativo. Ou eu tivesse que retornar o registro. E aí? Nós vamos fazer uma pequena modificação na procura. Nós vamos devolver um booleano, verdadeiro ou falso, se achou ou não. E como eu tenho que retornar a posição, como é que eu retorno a posição agora? Passagem por referência. Vamos retornar a posição por passagem por referência. No caso aqui, eu não preciso colocar -1. É posição aqui que recebe -1. Mas, além disso,
né? Eu retorno falso. Não encontrei. Se não, né, eu vou retornar a posição aqui nessa variável. Percebam que como é uma variável que vai receber o valor, percebam que eu não preciso declarar aqui uma nova variável. Eu posso usar a própria posição. Então, agora eu retorno true. Se eu não encontrei, posição é configurada com -1 e eu retorno falso. Caso contrário, posição vai parar exatamente no valor, na posição encontrada, e eu retorno true, que eu achei o elemento. Então, esta é outra forma, é uma forma bastante interessante de fazer tratamento de erros, que é retorno de função. E aí, quando eu preciso retornar se foi bem ou mal sucedido, o retorno verdadeiro eu faço por referência. Vamos ver isso na prática? Então, vamos criar uma variável aqui temporária chamada posição. Então, se for verdadeiro que eu achei o elemento, eu vou imprimir a posição que foi passada aqui por referência. Caso contrário, imprima a mensagem elemento não encontrado. Então, se ele não encontrar, vai retornar falso e vai entrar aqui no else. Vamos ver em ação. Encontrado novamente na posição 2. Então, né, eu achei o elemento, o 3, na posição 2. Então, qual foi a técnica aqui? Passagem por referência, com a função retornando um booleano para indicar sucesso ou erro. É a melhor situação? Em alguns casos, sim. Mas nós podemos usar também tratamento de exceção, que é suportado na maioria das linguagens de programação moderna. Vamos ver como é que funciona? Um tratamento de exceção, né? Vamos ver bem simples aqui. Ele é a partir de um tente fazer algo. Se você tiver uma exceção, trate-a. Então, aqui eu estou gerando uma exceção, um valor 20. Então, gerar uma exceção, qualquer coisa pode ser gerada como exceção. Estou gerando 20. E aqui eu estou pegando a exceção E. Bom, vamos comentar o resto do código e vamos ver só isso. Então, percebam, gerou uma exceção. Na hora que eu capturei a exceção, apareceu a mensagem. O que acontece se eu não der um catch na exceção? Se eu simplesmente aqui, vamos supor antes desse aqui, eu fizer gerar uma exceção por exemplo. Vamos ver o que acontece? Opa! Gerou uma exceção do tipo char asterisco, ou seja, uma string. E eu não tratei a exceção, eu apenas tive a informação de que tipo de exceção foi gerada.
Então, a filosofia por detrás de um tratamento de exceção é que você gera exceções usando true e trata usando try catch. Tá? Eu posso gerar qualquer coisa como exceção. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma classe exceção, que aqui meu construtor recebe o tipo de exceção e a linha em que ocorreu a exceção. O tipo está aqui, uma variável numerada, né, kk1, kk2, kk3, kk4, ou divisão por zero. O construtor simplesmente atribui os campos e o MSG constrói uma string, usando string, usando aquele recurso, e retorna a string associada a essa string, né, com uma mensagem mais completa, né, e deu ruim. Aconteceu algo na linha tal. Aqui eu tenho uma função de divisão que, se eu passo o divisor como zero, gera uma exceção, divisão por zero, sublinhado, sublinhado, line, sublinhado, sublinhado. Isso aqui pega exatamente a linha de código em que está acontecendo o erro. Então, aqui, olha só, no meu main. Eu faço um switch aqui, pego um valor, se o valor for 1, gera a exceção 1, se for 2, gera a exceção 2, se for 3, gera a exceção 3, se for 4, exceção 4. Se não for, não faz nada, né? E nós fazemos aqui a tentativa de dividir dois valores, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tento fazer a divisão, se é bem sucedida, ok. Se não, se dá um erro, há uma captura da mensagem de erro, e isso aqui poderia ser tratado de diferentes formas, como pedindo para o usuário conferir os valores novamente. Então, vamos compilar. Está esperando um valor inteiro, vamos digitar 3, deu kk3. Vamos de novo, vamos digitar 6, passou. Está esperando 2 inteiros para fazer divisão, vamos por 5 e 0. Deu erro de novo. Vamos passar agora 7 e 2, e imprimir o resultado da divisão. Então, eu posso usar essa filosofia para, né, esse recurso para fazer tratamento de exceção. Então, percebam, eu gero uma exceção, que pode ser qualquer coisa. Em geral, você cria uma classe exceção ou usa uma classe pronta. E você faz o tratamento dentro de um try catch. Se você não tratar, a sua aplicação é encerrada, informando que houve uma exceção gerada. Vamos então aqui na procura fazer isso. Nós vamos retornar àquela filosofia de... Não, vamos continuar mantendo aqui por referência? Não, vamos fazer outra coisa aqui. Deixa eu ver, as inserções, elas não geram, só insere na posição. Então, vamos explorar a insere na posição. Veja que eu tenho uma inserção aqui na posição 3, mas nós vamos pedir para inserir na posição 12. Tá? Ok? Posição inexistente. Vamos melhorar isso. Bom, vamos ter que criar uma classe exceção? Não. Vamos incluir uma biblioteca, a std_except. Tá? Deixa eu confirmar se o nome da biblioteca é esse mesmo. Ok. A biblioteca std_except nos dá um objeto de uma classe exceção padrão, e esse objeto se chama runtime error.
Tá? Então, nós vamos gerar um erro do tipo runtime error. Então, ao invés de escrever aqui isso, nós vamos dar um true. Vamos ver já o que acontece? Opa, tivemos uma geração de um erro da classe, né, do objeto runtime error, e até apareceu aqui a informação. Essa é a vantagem, uma das vantagens de usar runtime error, porque ele indica o erro que teve, mesmo se você não tratou. Mas nós vamos fazer o tratamento. Então, né, try. Esse é o método da runtime error, what, para imprimir o que aconteceu. Precisamos de colchetes, de parênteses. Na verdade, nós precisamos informar o tipo, e a runtime error é do tipo exception. Exception aí. O tratamento é por referência. É isso que está sendo reclamado. Então, criação por valor. Agora sim. Então, percebam os detalhes. O que é pego é um objeto de uma classe. Então, eu tenho que informar a classe qual o nome que eu vou usar no tratamento. E esse objeto tem que ser tratado por referência para não ficar fazendo cópia. Então, aqui você faz a referência. A referência não é uma exigência de qualquer tratamento de exceção, mas no caso da classe padrão exception, sim, o C++ te força a isso, para você não ficar fazendo cópia à toa, né, das exceções. Então, usamos referência. E aí vamos imprimir o erro. Então, né, temos aqui um tratamento básico de erro. A tentativa de inserção na posição deu erro, posição inexistente. Eu poderia acrescentar mensagens adicionais aqui, mas então, voltando novamente, o que foi feito aqui? Eu tentei executar um código que poderia gerar erro. O erro foi gerado, porque foi uma posição inexistente na lista. Ele foi gerado com true. Então, eu tentei com try. Não deu certo, capturo a exceção, e aí eu tenho que capturar um objeto da classe. Runtime error é um objeto da classe exception, e eu imprimo o conteúdo, né, a mensagem associada a esse objeto. É uma forma bastante simples e prática de adicionar tratamento de exceção. Então, fica para você a tarefa. Perceba que nós temos uma série de outros locais aqui onde poderia ser feito um tratamento de exceção adequado. Então, fica para você praticar o tratamento de exceção nesses outros métodos. É isso. Em nossas próximas aulas, nós falaremos da estrutura, de algumas estruturas de dados baseado nas listas encadeadas, como as double queues e os vetores expansíveis. Eu aguardo vocês e que a força nos guie.